vai ser passado um vídeo ali agora que eu precisava de muita atenção, porque tudo que está acontecendo hoje, que nós estamos sofrendo agora, tudo que nos cerca em relação ao consumo social, consumo seja do que for, de energia, consumo de alimento, consumo do que for demanda social, passa por esse vídeo. É um vídeo curtinho, não vai cansar ninguém, são 13 minutos, mas que é de fundamental importância, que cada um escute muito bem, né, e que vai nos ajudar a entender para onde nós precisamos ir. E, como o assunto é novas tecnologias, né, eu já estou usando aqui das velhas, então não tem como falar de novas tecnologias sem falar de antigas tecnologias. Então, eu queria que vocês prestassem muito... eu convidei aqui um professor, estou usando das novas tecnologias para trazer o professor para cá, para nos dar essa aula de história que se faz necessário para a gente seguir na discussão. Por favor. Olá, senhoras e senhores. Sou o professor Dimas, professor de História do ESAG Vestibulares. Vamos trabalhar nessa videoaula a Revolução Industrial. Um importante processo que é marcado pela substituição da energia física, no caso, a energia física que pode ser tanto dos animais quanto dos homens, pela energia mecânica. Na verdade, podemos definir Revolução Industrial como um conjunto de transformações no processo produtivo caracterizadas justamente pela mecanização. A mecanização da produção, ou seja, a introdução das máquinas no processo produtivo. Agora, onde tudo isto começou? Foi na Inglaterra, em 1760, século XVIII. Estamos falando da primeira Revolução Industrial. Ora, por que causa, motivo, razão ou circunstância? Já questionava o grande professor Girafales, a Revolução Industrial teve como berço a Inglaterra. Acompanhe comigo os fatores do pioneirismo inglês na mecanização da produção. Primeiro, é necessário ter capital, e a Inglaterra foi competente no processo de acumulação primitiva de capitais, com o comércio marítimo, com a exploração de suas colônias, principalmente com o apoio dos corsários, aqueles piratas legalizados, de carteirinha, digamos assim, que tinham o aval da coroa, a chamada Carta do Corso, para saquear embarcações de nações inimigas da Espanha, principalmente embarcações espanholas. Associado a isso, temos também a ética protestante. Ora, não se esqueça que a Inglaterra é majoritariamente protestante. A questão da predestinação associada à salvação. Ora, e um dos indícios da escolha divina para a salvação, segundo os calvinistas, os puritanos, enfim, os protestantes, é a acumulação de riquezas, o espírito de poupança, o espírito de economia. Ora, isso de certa forma estimula este processo de acumulação primitiva de capitais. Temos também matérias-primas. Ora, você não faz uma revolução industrial se não tiver ferro, se não tiver carvão mineral. E a Inglaterra possuía tudo isso. A Inglaterra também possuía mão de obra. Uma mão de obra que era abundante e barata. A origem dessa mão de obra, principalmente, da política de cercamentos, implementada a partir do governo da Rainha Elizabeth, da dinastia Tudor. Ela que vai expulsar, ou a partir do seu governo, ocorre a expulsão dos camponeses das chamadas terras comunais. Isso mesmo. Os representantes da coroa vão chegar para os camponeses e vão solicitar: "Hey, camponês, give me a paper, please." A paper. O camponês vai dizer: "Mas peraí, eu vivo aqui com a minha família há muito tempo, meus antepassados, meu pai, meu avô, meu bisavô, ninguém pediu papel nenhum. Mas agora o governo quer. Você tem o título de propriedade ou não tem? Ou não tem? Tem ou não tem? Give me a paper, please." O camponês então diz: "Don't you have a paper, man? Don't you have a paper?" Ora, então, get out, irmão. Get out, brother.
É isso que vai acontecer. Eles serão expulsos da terra. Essas terras serão, digamos, repassadas para a burguesia, para a nobreza progressista. E o que eles vão fazer? Vão cercar essas terras, por isso cercamentos ou enclosures, e vão criar ovelhas. Vão fornecer matéria-prima, a lã, para as manufaturas têxteis das cidades. Essas manufaturas depois serão substituídas pelas indústrias. Então, esses camponeses expulsos da terra vão para as cidades trabalhar nas fábricas, recebendo um salário miserável. Temos também a burguesia no poder. Ora, desde o final do século XVII, com a Revolução Gloriosa, a burguesia era na Inglaterra uma classe não só economicamente poderosa, mas também politicamente hegemônica, poderosa. Ela dominava o parlamento inglês. E, desde a Revolução Gloriosa, a Inglaterra não tinha mais uma monarquia absolutista, e sim uma monarquia parlamentarista. E é a burguesia que dominava o parlamento, inclusive escolhendo o primeiro-ministro. Não se esqueça do lema da Revolução Gloriosa: o rei reina, mas não governa. Quem governa é o parlamento, e o parlamento é dominado pela burguesia. Isso ajuda muito o processo de revolução industrial, até porque a burguesia vai estar no poder e, dessa forma, adotar medidas que vão favorecer os seus negócios. E temos também a supremacia naval. A Inglaterra já era à época a senhora dos mares. Isso é muito importante quando você quer ter acesso a novas fontes de matérias-primas e também a novos mercados consumidores. Agora acompanhe comigo algumas características, as mais importantes, da primeira Revolução Industrial. Aqui estão elas. As matérias-primas da primeira Revolução Industrial são o ferro, o carvão mineral e o algodão. Não se esqueça que o primeiro setor a receber máquinas e se desenvolver é o setor têxtil. E a Inglaterra possuía algodão oriundo de suas colônias na América. Ora, a energia a ser utilizada, a primeira fonte de energia, a primeira forma de energia é a energia a vapor, graças ao aperfeiçoamento da máquina a vapor por James Watt. Temos também o setor têxtil, como acabei de falar. As primeiras inovações tecnológicas associadas à mecanização da produção surgem nesse setor, como, por exemplo, a máquina de fiar, inventada pelo inglês James Hargreaves. Temos também o tear mecânico, desenvolvido por Edmund Cartwright. Ok, right? Aqui temos a formação do proletariado. Ora, surge uma nova classe social. Uma classe que possui apenas a sua mão de obra, o proletariado. O proletariado, a classe operária, foi separada, alijada dos meios de produção. O operário não tem a matéria-prima, não tem as ferramentas, não tem a máquina, não tem a oficina, ele não tem nada. Aliás, só lhe resta uma coisa: a força de trabalho, que ele se vê obrigado a vender, muitas vezes por um valor irrisório, para poder sobreviver. Vai vender, obviamente, para aquele que detém a propriedade disso tudo, o burguês. É o que nós chamamos de separação entre capital e trabalho. Uma classe trabalhadora que vai ser muito, mas muito explorada. É o capitalismo selvagem, longas jornadas de trabalho, salários baixos e a exploração do trabalho, da mão de obra infantil e feminina. Por quê? A predileção pela mão de obra infantil e feminina é mais barato, o salário é menor, é mais fácil de ser controlada e, infelizmente, naquelas primeiras máquinas, as máquinas de fiar, era comum os fios embaraçarem. Então, quem é que tem o tamanho ideal para ir até as entranhas da máquina e que com mãos e dedos delicados pode desembaraçar os fios? A criança. E infelizmente é nesse momento que a máquina volta a funcionar, de repente, e acaba causando acidente. No caso, a criança vai ter um dedo decepado, a mãe não, ainda não, né? A mão e o braço. Vários, mas muitas crianças mutiladas nessa época. A divisão do trabalho é outra característica importante. Há cada vez mais uma divisão, uma especialização ao longo do processo produtivo. O trabalhador vai realizar apenas uma determinada fase do processo produtivo. Ele vai se especializar naquela fase, diferentemente do que acontecia antes da Revolução Industrial.
No artesanato, o artesão realizava todas as fases do processo produtivo. Agora não. O trabalhador é tão especializado que ele acaba passando por um processo de alienação. Como assim alienação? Ao presenciar o produto final na fábrica, o operário muitas vezes não se identifica com esse produto final. Ele não consegue perceber como a sua participação ao longo do processo produtivo resultou naquele produto. Ou seja, a alienação significa que o operário não tem a noção, a consciência do processo, e sim conhece apenas uma determinada fase. Além disso, esse é um período também marcado pelo crescimento das cidades, a urbanização, até porque essas cidades crescem às margens das fábricas. Grandes centros fabris vão dar origem a grandes cidades, como Newcastle, na Inglaterra, Liverpool. Ora, cidades que vão crescer de forma desordenada, sem nenhum planejamento. E os problemas surgirão. É o caso da poluição do ar, a poluição dos rios. O exemplo é o rio Tâmisa, um dos rios mais poluídos do mundo à época. Só foi despoluído porque o parlamento fica lá do lado. Os governantes já não aguentavam mais, os parlamentares já não aguentavam mais o cheiro insuportável que vinha daquele rio. Hoje é um rio limpo. Temos também a questão dos bairros operários, bairros que não têm condição digna, que não são servidos por saneamento básico, por exemplo. São cortiços em que vivem várias famílias, são locais insalubres, são locais propícios para a promiscuidade. E temos também a violência urbana. Não há emprego para todos, não há. E alguns podem até preferir formas alternativas de sobrevivência. E temos a reação dos operários a tudo isso. Dois movimentos importantes. Um histórico, porque é o pioneiro, é espontâneo, não é muito organizado, mas entra para a história por ser o primeiro. A primeira reação dos trabalhadores aos baixos salários, às longas jornadas de trabalho e também ao desemprego. Porque não se esqueçam, a partir do momento que acontece um aperfeiçoamento das máquinas, cada vez mais o homem é substituído pela máquina no processo produtivo. Ora, como uma reação a tudo isso, temos o movimento dos quebradores de máquinas, o ludismo. Mas este movimento vai ser duramente reprimido pelas autoridades. Inclusive, o líder Ned Ludd será condenado à pena capital, será executado. Um outro movimento, este movimento reformista político dos trabalhadores britânicos, que prefere a via pacífica, é o cartismo. Recebe esse nome porque o seu líder, William Lovett, vai encaminhar ao parlamento, às autoridades, um documento importantíssimo, chamado Carta do Povo, por isso o cartismo. Essa Carta do Povo continha uma série de reivindicações dos trabalhadores, como, por exemplo, melhores condições de trabalho, redução da jornada de trabalho, melhores salários e direito à participação política, direito dos operários escolherem seus representantes para o parlamento. Essa foi a Revolução Industrial. Espero que possa ajudá-lo. Todos, ok? É isso aí. Esse vídeo dá uma base, né, para que a gente possa iniciar a discussão, que aí eu queria trazer agora aqui, vir para o nosso mundo, né? Quero remeter essa discussão agora para o nosso mundo. E eu tenho que falar da entrada da radiodifusão, né? Do meio que a gente está aqui produzindo. E, para falar da entrada da radiodifusão, eu tenho que falar do início, rapidamente, da entrada da radiodifusão no mundo, né? Nós temos aí James Maxwell, né, ele foi um físico que descobriu que existiam as ondas magnéticas, as ondas eletromagnéticas, só que ele não conseguia provar. Ele provou isso matematicamente, em 1865, por volta disso.
Aí lá, um pouco à frente, nós temos o Henrique Hertz, né, um alemão físico, que ficou quebrando a cabeça durante anos, tentando pegar aquele processo matemático e transformar em algo palpável, em algo físico. E conseguiu fazendo isso, né, com start de duas bolas, né, uma positiva e uma negativa. Ele via que criava um arco vortaico e que isso se propagava no ar, né, no vácuo ou no ar. Isso lá pelo ano 1888. E aí entra aqui, eu queria até que ficasse registrado isso, e que essa federação conseguisse um jeito até de fazer uma homenagem, que a gente não costuma homenagear os nossos, né? A gente escuta a história, acha muito bacana a história como um todo, e ficamos fazendo reverências a estrangeiros. E a radiodifusão tem muito a ver com um brasileiro, não sei se muitos sabem. Para a história, para a parte da história, quem descobriu a radiodifusão foi um italiano chamado Guglielmo Marconi. Porém, ele teve um experimento, ele era físico, teve um experimento em 1800, essas datas são importantes. Em 1897, ele conseguiu fazer uma transmissão sem fio, usando desses conceitos, né, do Maxwell e do Hertz, e conseguiu fazer uma transmissão em telegrafia, tá, de um ponto até o outro, sem fio, usando do código Morse. Ele conseguiu fazer isso em 1897. Porém, 3 anos antes, em 1894, 93, por aí, um padre gaúcho, tá, chamado Roberto Landel, tinha feito um experimento. Ele era padre, porém ele era um aficionado por tecnologia. Então ele criou um mecanismo, né, que ele conseguiu fazer na Avenida Paulista, porque ele nasceu no Rio Grande do Sul, mas ele se formou padre na Itália e depois veio ser padre em São Paulo, na cidade de São Paulo. E ele fez uma transmissão de 1 quilômetro de distância, sem fio, de voz, já de voz, ou seja, 3 anos antes do Marconi, ele patenteou isso. Infelizmente, o padre não teve essa oportunidade, porque o nosso governo brasileiro, mais uma vez, não costuma dar mérito, né, aos da casa. Esse padre foi aos Estados Unidos patentear, isso tudo que eu estou falando, isso está registrado, patenteado. Tá? Ele teve que ir aos Estados Unidos patentear esse invento dele. E como o governo brasileiro não deu a menor importância, eu não lembro quem era o governante à época, mas simplesmente ele foi taxado de bruxo. Eu não sei nem por que não foi para a fogueira, porque, na verdade, ele fez uma mágica que ninguém entendia. Ou seja, ele falou de um lado e alguém recebeu lá do outro lado. E ele, depois disso, quando soube que Marconi estava desenvolvendo esse sistema lá na Itália, ele teve uma oportunidade de ir a um seminário lá em Roma, né? E ele mostrou ao Marconi, só que o Marconi não relata isso. Ele mostrou ao Marconi que ele já tinha feito isso há 3 anos atrás. O Marconi estava tentando fazer por código Morse, ele já tinha feito por voz, pô, né? E o Marconi simplesmente pegou e não conseguiu utilizar o invento do padre, porque ele tinha antes patenteado nos Estados Unidos, mas usou como base para fazer o dele. Posteriormente, ele criou até uma empresa depois, o Marconi, para produzir equipamentos de radiodifusão, enfim. Então, assim, eu queria muito, porque a gente não costuma dar importância aos nossos, né, aos da casa, que a federação tivesse algum tipo de homenagem a esse padre. A pesquisa está aí, isso tudo que eu estou falando estão nas redes sociais, podem procurar na Wikipédia. Enfim, tem vários, eu posso estar fornecendo, existe inclusive um livro escrito por um jornalista que chama Histórias que o rádio não contou.
Esse livro conta essa história. Eu lembro que, à época, esse livro foi lançado, inclusive, no Sindicato do Rio de Janeiro, do Sindicato dos Radialistas do Rio de Janeiro. Foi feito um evento, e, se eu não me engano, num dia do radialista, e ele lançou esse livro numa faculdade chamada Faculdade L. Alonso, que fica lá em Botafogo, com a organização do Sindicato dos Trabalhadores de Radiodifusão do Rio de Janeiro. Bom, e aí agora nós precisamos entrar agora na radiodifusão aqui no Brasil, né? Que, na verdade, mais ou menos ali em torno de 1922, uma pessoa também que, na minha opinião, merece toda a nossa reverência, ele é pernambucano, é um médico, é um doutor, ele é um antropólogo, doutor Roquete Pinto. O doutor Roquete Pinto, embora médico, embora antropólogo, ele era um aficionado por educação. Ele acreditava que não se transformava uma sociedade, não se avançava em segmento nenhum da sociedade, seja no meio de trabalho, seja na família, seja onde fosse. Ele acreditava que a educação tinha que ser a base para o desenvolvimento de qualquer demanda social. Então, ele de recursos próprios, doutor Roquete Pinto, ele colocou no ar a primeira rádio brasileira, que se chamava Rádio Sociedade. Ela foi ao ar em 1922, e ele foi, por falta de condições de manter a rádio, ele doou essa rádio ao governo brasileiro, que hoje é a Rádio MEC. Ela ainda existe, está lá no Rio de Janeiro no ar ainda, e que depois deu sucessão a novas rádios que foram sendo inauguradas em vários lugares do Brasil. Isso no rádio, né? Porque a radiodifusão, né, todos nós sabemos que a radiodifusão envolve rádio e TV. E mais à frente, em 1950, um cidadão chamado advogado, pernambucano, jornalista, chamado Assis Chateaubriand, conhecido por alguns por Assis Chantageador, né? Eu não tenho muito orgulho, assim, a gente tem que fazer a reverência ao ato, mas, pelo que a história conta, não era uma pessoa muito cordata com os trabalhadores. Muito menos. Na verdade, ele não era figura cordata com ninguém, nem com os trabalhadores e nem com os empresários. Inclusive, por isso que alguns o chamavam de Assis, em vez de Chateaubriand, chantageador, porque ele fazia chantagens com os empresários que não queriam anunciar, para poder que ele precisava de recurso para a TV poder funcionar, e ele fazia jogos de chantagem, tipo, se você não bancar o meu empreendimento, eu vou largar o pau em você aqui no ar. Enfim, e assim ele conseguiu historicamente o maior patrocínio da TV brasileira para que pudesse tocar o evento. É assim, eu não tiro o mérito dele, porque ele era um visionário empresarial, né? Ele, para poder fazer colocar no ar essa TV em São Paulo, em 1950 e 60 no Rio, 60 a 61 no Rio, ele teve que comprar, porque ninguém acreditava que as pessoas iam parar. O rádio, a pessoa, que isso? Como é que nós vamos largar o rádio e parar uma família inteira na frente de uma caixa de madeira? Isso é impossível, isso é loucura. E aí o que ele fez? Ele comprou 200 televisores, né? Muito provavelmente fazendo as chantagens, e conseguiu espalhar para a cidade de São Paulo e colocou em locais estratégicos para que as pessoas, de muita movimentação, para que as pessoas pudessem passar e paravam para ver, a princípio pela curiosidade, e ficaram fascinadas, né? E aí, enfim, ele conseguiu introduzir no Brasil, esse é o mérito dele, a brincadeira do chantageador, aliás, não é brincadeira, era verdade, mas foi apenas para poder
qualificar e pontuar que eram pessoas bem diferentes do Dr. Roquete Pinto, em relação a ele. Dr. Roquete Pinto, não. Era uma pessoa realmente imbuída em querer melhorar a sociedade. Ele acreditava que conseguiria fazer isso através da radiodifusão, educar à distância. Essa era a frase dele. É usar do rádio para educação à distância. Tanto que isso difere bem, tá, o que queria o doutor Roquete Pinto para o que queria o Assis Chateaubriand. O Assis Chateaubriand, ele queria ganhar dinheiro, ele queria ter ganhos com a radiodifusão. E o doutor Roquete Pinto, ao contrário, ele queria educar. Sabe que estamos falando de radiodifusão? E de radiodifusão, falamos de radiodifusão no mundo, radiodifusão no Brasil. Eu não posso deixar de fazer aqui também uma homenagem. Gostaria que a federação também conseguisse um jeito de pontuar uma homenagem. Como eu já falei antes, nós não costumamos fazer homenagem aos nossos. Eu queria falar um pouquinho sobre a radiodifusão comunitária. E a radiodifusão comunitária... Obrigado. Obrigado. E eu estou sentindo falta aqui do povo de rádio comunitária. Eu queria fazer aqui uma homenagem, primeiro, a uma figura... Ô, velhinho, estou falando contigo, hein? Do nosso companheiro Sebastião, tá? Mais conhecido entre nós, Tião Santos. E o porquê dessa homenagem? O Tião, para nós, que tínhamos intimidade, Tião Santos, se existe radiodifusão comunitária nesse Brasil, seja acertadamente ou não, uma lei boa ou não, que nos contemple ou não, enfim, ela existe e tudo começou por conta do Sebastião. E eu queria deixar bem claro aqui que Sebastião foi meu adversário político lá no Sindicato do Rio de Janeiro. Então, eu me sinto muito à vontade de estar fazendo aqui essa homenagem e de uma pessoa que eu tinha algumas divergências que eram políticas, não eram pessoais, eram políticas. Inclusive, fizemos uma disputa lá no Sindicato do Rio, em chapas diferentes. Mas eu não posso deixar, por conta disso, deixar de contar a história, né, e fazer a homenagem a quem merece. A primeira rádio comunitária a entrar no ar no Brasil, pelo menos que se tem catalogado, foi no Rio de Janeiro. O transmissor foi comprado pelo Sindicato dos Radialistas do Rio de Janeiro. Essa rádio tinha o nome de Rádio Novos Rumos, de Queimados, uma cidade de Queimados que fica na Baixada Fluminense. O sindicato comprou o transmissor, a rádio foi colocada no ar, ela foi fechada por algumas vezes, né? Mas teve um fechamento histórico, que o presidente da rádio, quando a Polícia Federal chegou, o presidente da rádio estava no ar, ele pediu que a polícia esperasse, chamou no ar a população, dizendo que a Polícia Federal estava dentro da rádio, veio para fechar a rádio, e ele pediu que a população viesse imediatamente para a rádio e fizesse um cinturão em volta do prédio da rádio. A população veio, a rádio tinha audiência. Foi um problema para fechar a rádio, porque a população, num dos fechamentos, invadia, porque ela teve 3 histórias de fechamento. A população entrou, invadiram a rádio de um jeito que não tinha espaço para se mexer, e os policiais lá dentro. E tiveram que pedir reforço, enfim, vocês imaginam como é que terminou essa história. Deixaram fechar a rádio foi lacrada, porém, o presidente queria reabrir a rádio, e ele marcou, se não me engano, foi um Dia das Mães, para entrar com a rádio do ar, e ele ligou lá para o antigo Dentel, né, que hoje chama Anatel, para avisar, olha, estaremos voltando para a rádio no ar, e vamos fazer isso em homenagem às mães, às mulheres. No Dia das Mães, abriremos a rádio de novo. O delegado Ismael, pelo amor de Deus, não faz isso. Enfim, eu contei um pouco dessa história, até para distensionar um pouco, né, que os climas, né, não vêm muito, estão meio acirrados aí nos últimos dias.
e para que ficasse registrado, né? E o que eu entendo que nós temos, enquanto trabalhadores, nós temos o compromisso, tá? O compromisso de, no mínimo, apoiar as rádios comunitárias, que eu estou sentindo falta aqui nesse plenário. Então, fica registrado aí essa homenagem, e o nosso companheiro Tião Santos é o precursor dessa história toda. Lamento que ele hoje não está mais no movimento de rádio comunitária. No início da rádio e da TV, os equipamentos, nós tivemos que migrar trabalhadores do cinema, né? Acho que alguns pegaram aqui, principalmente na TV, para começar a TV, não do rádio, mas na TV tivemos que trazer os trabalhadores que faziam cinema, né? Alguns trouxeram algumas pessoas de Hollywood, o Brasil não produzia muita coisa, mas porque o método de produção seria em película, então tudo na TV começou com película e precisava formar esses trabalhadores. Não tinha escola, né? Não existia sindicatos, ou seja, e precisava operar com aquilo. Então, trouxeram primeiro os trabalhadores de filme para poder formar aquela TV que, a princípio, funcionava ao vivo, né? Ela entrou no ar ao vivo, em 1950, e teve que trazer, porque como o rádio entrou no ar antes da TV, também migraram alguns trabalhadores do rádio para vir, porque tinha os atores, tinha os radioatores, né? As radionovelas que eram produzidas, né? Então, esse povo já sabia atuar. Então, bom, se eles sabem atuar no rádio, vamos trazer aqui para a TV para que eles possam atuar. E trouxeram, isso foi um boom no mercado, emprego para caramba, porque uma tecnologia nova que estava sendo implementada e precisava de mão de obra, e não tinha quem formasse, não tinha escola, não tinha organização dos trabalhadores. Foi a melhor coisa para poder trazer trabalhador para poder produzir a TV. Não tinha regulamentação, não tinha nada. Então, assim, para os trabalhadores foi bom, geração de empregos, né? Porém, na sequência, vêm as demandas. Começa a ver as demandas. A rádio começou tinha vinil, disco de vinil, que podiam pegar algumas músicas, produções, e tal, vamos trabalhando. Só que aí veio a necessidade de quê? Fazer entrevistas, gravações e tal, enfim. No rádio, começaram a usar fitas de filme para gravar som, aí aumentou. Opa, que legal, estamos aumentando o número de trabalhadores. Precisa de gente agora que sabe operar aqueles gravadores de rolo e tal. Na TV, a mesma coisa. Ao vivo, tinha que ter um bando de gente trabalhando, porque não podia ter o mínimo de falha possível, então tinha que... a galera de contra-regra, a galera de... tinha que ser ultra rápido, então tinha que ter muita gente com braço forte para fazer a maquinária e tal. E vamos lá, que beleza, que mercado bom de trabalhar. Vamos contratar gente. Vamos embora. Novas televisões aparecendo, novas rádios aparecendo, crescendo lá. Pô, beleza, que bom ser radialista. Meu Deus, não tem profissão melhor no mundo. E vamos embora, e aí o que acontece? Começa a entrar a necessidade, né, na TV, a entrada de VTs, né, e câmeras portáteis. Pronto. Começa o início do terror. Os trabalhadores, até então, não estão muito ligados, porque, enfim, o impacto ainda não veio, né? Enfim, é um troço novo que está vindo para a gente operar aí, e aí vamos embora, a gente não tem problema nenhum. Isso lá nos anos de 70, se eu estiver errado, me corrija, porque eu estou fazendo aqui de cabeça, e nos anos 70, se eu não me engano, foi quando começou a entrar, porque a TV era preta e branca, aí começou a entrar a TV colorida. Mais ou menos 70, por aí? Mais ou menos 70. De cabeça. Foi 70, não é isso? Então, enfim. Quem não colocava aquele plástico na frente da televisão preta e branca para poder ver colorida, né? Inclusive, eu ia para a casa do vizinho assistir, porque na minha casa não tinha TV. Eu achei aquilo ali o máximo. Porra, foi... Enfim, em 70, veio a TV colorida. E aí começou a vir os impactos. Porque com a TV colorida, o avanço tecnológico na área de radiodifusão, as empresas que produziam equipamentos
começaram a pensar em quê? O capital, ou seja, ganhar o máximo possível, né? E gastando o mínimo possível. O que nós podemos fazer para conseguir ganhar mais dinheiro e gastar menos dinheiro? Vamos trazer equipamentos modernos. Existem feiras, inclusive até hoje, internacionais para isso, que ficam lá mostrando como fazer para tirar a mão de obra e transformar a força de trabalho em máquinas. Isso foi um marco da TV colorida. Por quê? Eu posso citar aqui um exemplo de um impacto, foi justamente nos transmissores. Um deles, né? Eu só vou para ilustrar. Por que existe a função de operador de transmissor? Muita gente, às vezes, cara, mas a gente faz tanta coisa aqui hoje e a gente nem chega mais perto do transmissor para operar, mas o transmissor ele já foi operado. Quando ele começou lá em 1950, tinha um camarada chamado operador de transmissor, que inclusive está na regulamentação, que, se não me engano, eu acho que a função não foi alterada, que os transmissores eles não tinham uma estabilidade de frequência, ou seja, você colocava no canal, ele dependendo da variação elétrica ou da variação de temperatura, o canal tendia a sair um pouco para o lado ou um pouco para o outro. E o que o operador de transmissor fazia? Ele tinha que estar ali, sentado, olhando para um equipamento chamado frequencímetro. Quando aquele equipamento saía um pouquinho para o lado ou saía um pouco para o outro, ele tinha que atuar. Entrava o operador de transmissor. Ele tinha que ir lá num knob, num botão, e trazer aquela frequência até ficar certinha naquela que tinha que ficar. Essa era a função importantíssima, inclusive tinha que ser feita, era feita 24 horas por dia. Ele não podia vacilar. Tinha que estar ali o operador de transmissor. Dentre outras coisas periféricas que ele tinha que fazer também. Mas, porém, essa era a atividade principal. Em 1970, esse transmissor colorido, quando chegou, ele veio sem a necessidade de ter esse operador de transmissor. Por quê? Não que a correção não precisasse ser feita. Existia variação elétrica, existia variação de temperatura, porém o equipamento se autoajustava. Ou seja, a figura do operador de transmissor, ela imediatamente não foi acabada, mas ela já foi transformada. Ou seja, aquela função principal que o operador tinha de ficar ali vigilante para manter aquela coisa certinha na frequência, já não tinha mais necessidade de ser feita, o equipamento fazia sozinho. O operador passou a fazer outras coisas, porque novos equipamentos começaram a chegar e precisavam ser operados. Como as velhas e conhecidas micro-ondas, né, que muitos conhecem, aquela coisa de fazer a reportagem de externa, fazer aquela coisa. Então, assim, o operador passou a fazer uma outra coisa. E aí vem então, a outra pancada nos trabalhadores. Lá por volta de 1985, começa o início da digitalização da produção. Ou seja, nós produzimos em filme no início, depois passamos a produzir em fita magnética, né, que é a fita, ou fita de TV, como alguns falam, película, né, e as quadruplex e tal, e começou-se a falar, pô, gente, essa produção fica... porque tudo é a demanda. Tudo é a demanda do capital, tudo é a demanda do burguês, como falou no filme. Precisamos produzir mais rápido, precisamos especializar os trabalhadores, não podemos ficar com trabalhadores fazendo muita coisa, porque o método de produção é grande, então vamos aqui setorizar, vamos aqui fazer com que esses trabalhadores sejam mais rápidos e que nos dê mais dinheiro. Essa é a questão. Começou o processo de digitalização e automatização da produção. Ou seja, eu não vou aqui ficar falando de funções, que eu acho que vários devem estar se identificando com isso aqui, em relação à automação, em relação à digitalização. E até uma coisa aqui que é interessante, que eu ouvi alguém me falando, acho que foi o velhinho que falou. Hoje a rádio, ela não é só mais rádio, ela também é TV. Eu me sento lá para fazer um programa de rádio,
E o cara fica me vendo na câmera lá, ao vivo, lá no live, lá, né, no Facebook e tal. E aí eu já fico até em dúvida se eu estou na rádio ou se eu estou na TV. Aí começa uma outra coisa chamada convergência tecnológica. Aí eu começo a pensar assim, caramba, mas não era tão bom ser radialista? Pô, não tinha emprego pra caramba. E essa convergência, o que está acontecendo? O que eu faço, na verdade? Ah, não, eu não fazia isso, mas agora eu estou fazendo isso? Pô, eu quero ganhar por isso. Aí entra o acúmulo de função. E aí não vou entrar na questão da regulamentação da profissão, porque vocês já fizeram isso ontem, hoje, que foi um mecanismo que o patrão conseguiu para mais ou menos regular as funções e a carga horária e como deveria ser trabalhado. Foi o que eles puderam arrumar naquela época. E que, na verdade, na minha opinião, ela ainda nos serve. Nos sindicatos estaduais, eu acho que, se eu não me engano, começou na questão de Rio São Paulo, numa discussão, por invasão das categorias. O sindicato se chamava Sindicato dos Radialistas de São Paulo, Sindicato dos Radialistas do Rio de Janeiro. Houve a necessidade de fazer uma ampliação da base e do meio de produção, que aí os sindicatos passaram a se chamar Sindicato dos Trabalhadores em Radiodifusão, Cabo Difusão, MMDS, Diz TV, eu não me lembro nem o nome todo, são 3 folhas de nome. E aí, na época, eu acho que foi uma discussão dos 2 sindicatos, eu acho que São Paulo também fez isso para se prevenir da invasão da categoria, né? Porque nós tínhamos, na época, o sistema, estava começando a entrar no Brasil, o sistema de satélite, que em 1985, se não me engano, foi posto no ar o primeiro satélite brasileiro. E aí mudava a forma, ou seja, de se assistir televisão, de se escutar rádio. Na época, na verdade, o primeiro satélite não tinha rádio, ele só tinha TV. Mas começou a mudar a forma de se assistir televisão, que você tinha uma transmissão e você chegava direto pelo ar, pelo satélite, não mais pela forma terrestre, como a gente conhecia, né? Tinha um sistema que, na época, que inclusive hoje ele foi extinto pelo Ministério das Comunicações, que é o sistema de MMDS, né? Que ele foi extinto por conta para que pudesse ser implementado o sistema de 4G, né? Do sistema de telefonia do 4G aqui no Brasil, e a cabo difusão, que são as mais do que conhecidas TVs a cabo, e que os trabalhadores, os sindicatos, pensavam, como é que fica isso? Nós representamos ou não representamos? Claro que representamos, porque o processo todo que vem por ali, pelo aquele cabo, somos nós que estamos produzindo lá dentro dos estúdios, dentro das cidades cenográficas. Só que quem é mais antigo aí lembra que nós temos um nó, que eu acho que não sei se esse nó ainda existe, um negócio chamado Sincab, ou seja, criaram um sindicato nacional com o nome de Sincab, que, na verdade, eu não sei se ainda é assim, mas na época o sindicato era uma pessoa e uma mala 007. E ele fazia representação no Brasil inteiro, tirando representação de base dos nossos sindicatos. Eu não sei como é que está isso, se foi comentado sobre isso, eu devo estar em outro lugar. Chegaram a comentar sobre isso hoje? Nessa discussão? Não, né? Então, assim, ele existe ainda, o Sincab? Existe, né? Então, que é um câncer que tem dentro do corpo da nossa categoria, que, pelo que eu vi, não foi extirpado ainda. Por favor, dá uma passada para o outro sistema. E aí, eu queria muita atenção agora nessa questão. Ok, estão me avisando que faltou 10 minutos, tá bom. Não vou me alongar. Queria que vocês pensassem muita atenção nessas 2 coisas. Isso aqui é que vai tirar o nosso emprego. Já vai tirar? Não, já está tirando. Tá? São as IPs TVs e vídeo sob demanda. O que acontece? Eu queria contar rapidamente aqui. Eu tenho 2 filhas, uma de 22 e uma de 12. A de 12, eu acho que ela sabe o que é televisão. Não quer assistir, mas eu acho que ela sabe o que é TV. A de 12, ela nem sabe que existe televisão. Ela pediu, a mais velha, eu moro no Rio, a mais velha estuda em Niterói, e passa a semana por lá. E ela me pediu, pai, dá para você me emprestar uma televisão para me levar para lá? E tal, Eu falei só, pega da sua irmã, do quarto da sua irmã, e depois eu compro uma outra, então, enfim.
Ela pegou a televisão do quarto da irmã, levou para Niterói, lá para a universidade, e a de 12, isso já tem 1 ano e meio. Ela até hoje não me perguntou da televisão que saiu do quarto dela. Ela não percebeu que a TV saiu do quarto dela. Por quê? Ela só quer saber disso aqui. Vídeo sob demanda. Ou seja, mais claro, eu não gosto de fazer propaganda, mas estou falando de Netflix, eu estou falando de YouTube, eu estou falando de diversos produtos que são consumidos hoje por internet. E é isso que eu preciso passar agora rápido. Eu queria me voltar, mas como só tem 10 minutos, eu queria que passasse para a próxima. Eu queria deixar isso aqui como proposta. Porque tudo hoje, na mídia, ela está virando IP. E aí eu pergunto, na minha opinião, tá? Na minha opinião, isso tem que ser discutido. Se nós não tivermos focados e trabalhando no sentido de tentar fazer isto aqui, tá? Criar fóruns de discussão com as entidades de classe na área de audiovisual. Gente, eu estou chamando de audiovisual porque é um nome aí que está meio que batendo. Chame do que quiser, comunicação, do que for. Chamar as entidades de classe na área de audiovisual, chamar as universidades, as formadoras de profissionais, né, as universidades, as escolas técnicas e tal, enfim. Chamar, representar. Eu sei que isso aqui vai ter muita gente que vai quicar aí, mas é ele que tem o capital e é ele que nos dá, e são eles que nos dão emprego. Na minha opinião, eles têm que participar dessa discussão e a representação dos 3 poderes, para que a gente faça uma coisa que é a fusão das categorias. Eu entendo que não temos mais condição de sobreviver se não trouxermos para dentro dessa entidade uma fusão de entidade que traga os radialistas, os jornalistas, os trabalhadores nas telecomunicações, os gráficos, enfim, cinema, teatro. Se não fizermos isso, todo mundo está sabendo que vai acabar o imposto sindical. Sindicato que não tiver estrutura, sindicato que não conseguir viver de associação, de verba de contribuição de associado, desculpe a expressão aqui, chula, vão morrer, vão acabar, vão fechar. O que está em jogo é isso. Se não acontecer essa fusão e se criar esse sindicato, que eu estou chamando de audiovisual, mas a discussão que tem que definir como é que vai chamar esse povo todo para dentro de uma instituição, para que tenha oxigênio, grana, porque não se faz política sem dinheiro. Tem que ter estrutura, tem que ter grana, e vai estar todo mundo separado, sem imposto sindical, demitindo gente, porque os sindicatos vão ser obrigados a demitir funcionários, porque não vão conseguir sustentar o custo operacional, e vão morrer, e vão acabar. E é isso exatamente que os patrões estão querendo. É que os sindicatos acabem mesmo. Então, eu queria deixar aqui e abrir a discussão em cima disso. Eu gostaria de que os companheiros se inscrevessem para falar, para a gente poder debater um pouco sobre essa questão que eu estou falando, dessa imediata fusão e criação de um sindicatão, que chamem do que quiser, audiovisual, comunicação, seja o que for. Eu sei que tem alguns estados aqui que já avançaram, ou um estado, pelo menos eu sei, que já avançou no sentido que é Goiás. Eu acho que Minas também está tentando. Enfim, temos que abrir essa discussão. Senão, a FITEST não vai mais existir, o Sindicato do Rio de Janeiro não vai mais existir, o Sindicato de São Paulo não vai existir, o Sindicato do Maranhão não vai existir mais sindicato, não vai existir mais condição da gente sequer estar se reunindo aqui para discutir. E eu queria dizer para vocês aqui, agradecer, e dizer para vocês o seguinte: embora eu trabalhe, eu estou neste exato momento, trabalhando para tirar o meu próprio emprego. A rede de televisão que eu trabalho está me pagando para instalar um sistema para que eu ou outro controle todo o sistema por aqui, ó. Consequentemente, vai ser outro, porque é muito melhor, em vez de pagar um engenheiro, pagar um TI, um profissional de TI, iniciante na profissão, vai ganhar 1/3 do que eu ganho. Depois, quando eu acabar de instalar tudo isso, vão entregar um telefone desse na mão dele, ele vai controlar o Brasil inteiro por aqui. Então, a gente tem que entrar nessa discussão. Eu queria dizer, finalizando, dizendo para vocês uma coisa. Embora de formação eu seja da engenharia, eu nunca comi, por isso que isso muito me preocupa e por isso o apreço que eu tenho por essa categoria. Eu nunca comi um grão de arroz na minha vida, sequer, que não fosse por conta de rádio e televisão. Fui diretor dessa entidade durante 8 anos, fui diretor do Sindicato do Rio de Janeiro por quase 12 anos, e eu tenho
para mim ia ser uma derrota pessoal ver essa entidade acabar por conta disso tudo que está acontecendo. Muito obrigado. Então, eu vou começar, que eu acho que eu contemplo essa questão da rádio e da rádio digital e da TV, na pergunta que o J. Reis me fez, o que ele é, né? O que ele vai ser, na verdade, né? Qual é a função, de qual... Cara, não sei. Vai passar pelaquela discussão ali. Porque nós somos trabalhadores de radiodifusão. Será que radiodifusão vai ser o meio de difusão? Essa é a questão. Eu fico triste de ver esse plenário cheio de buraco aqui numa discussão dessa, porque é o emprego de todo mundo que está em jogo, é a sobrevivência dos sindicatos. Fico triste de ver... Isso é histórico aqui nessa federação. Desculpe eu estar o desabafo, mas nesse momento, porque esse trabalho tinha que ter sido feito lá atrás. Me pediram para falar aqui sobre rádio digital. Esse sistema de transmissão terrestre, né, a de transmissão satélite já existe, mas a de transmissão terrestre está em discussão, tá, Marcos? Tivemos eu fiz parte dos testes do sistema um sistema chamado EBOC, né, que infelizmente houve algumas questões técnicas que não deu para a gente equalizar, porque na verdade eu também eu estou falando que eu fiz parte desses testes porque eu faço parte da SET, não é entidade de trabalhadores, é uma entidade de profissionais, tá? E a gente discute esses assuntos lá. E esse sistema da rádio digital ele ainda está para ser implementado. A hora que ele entrar, vai ser pior ainda para os postos de trabalho. Essa é a questão, Marcos. Era isso que você queria saber. A rádio digital, hoje já é possível você fazer rádio, mesmo analógica, por sistema de satélite, de rede, como alguém falou aqui que quer ouvir, acho que foi o Galdino, que ele quer ouvir a notícia e o jornal, os assuntos da cidade dele. E ele está corretíssimo. Só que o caminho que está indo vai ser pior ainda, o Marco, que você me falou sobre a rádio digital. Tem a questão, que eu não tive tempo de falar, que é a rádio web. Ou seja, hoje, cada cidadão é um jornalista, cada cidadão é um radialista. O que basta ter isso na mão. Isso aqui a gente grava áudio, isso aqui a gente grava vídeo, e qualquer cidadão se transforma num propagador de notícias, num propagador do que quiser. E aí, isso em tempo real, e que, na verdade, está tirando postos de trabalho também, porque antigamente a única forma era através dos jornalistas e dos radialistas que estavam na rua fazendo isso com equipamentos que, na época, só as empresas de radiodifusão tinham. Hoje, todos nós temos um equipamento que faz tudo. Então, assim, o J. Reis, não sei o que você vai ser, cara. O que vai definir o que você vai ser é aquela discussão, e o sindicato que vai ser criado, e eu estou falando de gente que tem que ser criado porque é questão de sobrevivência. É questão de sobrevivência, vocês têm que se tocar nisso. Talvez, se não fizerem isso, não sei se terá congresso da FITEST daqui a 4 anos. Essa é a questão. E aí, quanto à bunda na cadeira, vai ter que, foi o Zé Marcos que falou assim, quem é que vai querer tirar a bunda da cadeira para fazer e tal? Vai ter que tirar. E aí não sou eu aqui que vou dar a fórmula, é o fórum de discussão também que vai dizer quem é que vai ser presidente ou quem é que vai ser coordenador. Eu tenho até algumas propostas que não vou falar sobre isso, que eu quero até participar na hora da discussão, eu coloco a minha opinião. Mas terá que ter um jeito. Agora, só precisará uma única questão, que passa pelo um negócio chamado vaidade. A hora que tirar o salto debaixo do pé, tá, e colocar as vaidades de lado, se desprender dessas vaidades, a coisa tende a fluir. E aí, se vai ser o presidente, quem vai ser o presidente, coordenador, tal, isso não importa. O que importa é que tem que ser feito, nós estamos atrasados. Estamos muito atrasados nisso, isso tem que ser para ontem. Tem que sair nessa discussão que vai ser feita em grupo, plano de lutas. Tem que entrar isso, gente, porque vocês têm que... Na verdade, eu falo vocês porque eu estou aqui nessa situação, mas eu estou falando para mim mesmo. Temos que criar esse fórum imediatamente, porque senão é o suicídio de todas as entidades.
sejam entidades de Estado. Não vai ser São Paulo, porque tem um número maior de sindicatos, mas ele tem o maior número de associados, mas a compensação tem a maior estrutura. Então, a proporção é a mesma para qualquer sindicato. É o fim dos sindicatos. Porque sem recurso você não consegue, sem oxigênio você não consegue sustentar. Então, em relação à saúde, o Sérgio até pediu para falar, as novas tecnologias ela trouxe algum problema de saúde, na minha opinião, a trabalhadores, e também ela trouxe tirou também o trabalhador de alguns riscos, como eu citei o operador transmissor, como com a convergência tecnológica, os novos transmissores, eles não têm mais alta tensão, como tinha no passado. Então, tirou um pouco o trabalhador da questão, melhorou a saúde do trabalhador. Em contrapartida, existem outros tipos de equipamentos que foram instalados que criam mais ruído, porque mais equipamentos foram colocados, e nas centrais técnicas, toda emissora de rádio e TV tem uma central técnica, foi necessário colocar, inclusive, que está sendo desligado agora, o sistema analógico de TV, falando mais de TV, um sistema que teve que ser misto. Metade do sistema para transmitir o sistema analógico, outra metade para o sistema digital. Isso aumentou o barulho dentro das centrais técnicas. E isso se torna um ambiente insalubre, né? Então, assim, a tecnologia ela te tira um pouco o trabalhador da questão se libera do perigo, né, dos nocivos em relação à saúde, mas também, por outro lado, também cria outras situações que pioram. E não querem pagar periculosidade. Eles não querem pagar periculosidade e nem insalubridade. Essa é a questão. Sobre a Radicom, disseram aqui que quem queria uma resposta de como a Fiterst vai estar tratando a Radicom. Não sou eu que tenho a Fiterst que tem que responder aqui. Me perguntaram, alguém, não lembro, companheiro, perguntou de rádio comunitária como é que vai tratar. Não sou eu que tenho que responder, é a direção da federação, os companheiros da executiva que têm que discutir isso. E aí, deixa eu ver aqui, patronal. Nascimento me falou sobre a questão do patronato. Por que eu coloquei aquilo ali? Justamente para provocar isso, né? De alguém se inscrever, e aí tem que ser discutido. O fórum de discussão, ele inicialmente é de gestão, é de ingerência dos trabalhadores. Porém, terá que ter um momento que vai ter a interlocução. E aí vocês é que vão ter que definir, nós é que vamos ter que definir, as entidades que vão estar discutindo. Porque são eles que têm o capital, são eles que detêm as máquinas, são os donos das máquinas, nós só temos a mão de obra. E aí vai ter que ser feita essa discussão. E aí, repito, tem que ser para ontem. Eu queria que tivesse todo mundo saísse daqui hoje com essa. Nós temos esse dever de casa, independente de quem vai tocar a direção, a federação ou não, tem que ter esse dever de casa, senão ninguém sobrevive. Está claro, a tecnologia ela já foi implementada, ela não será implementada, ela já está implementada. Temos que fazer isso para ontem. Bom, a questão aqui, vamos lá. O Chico falou sobre a questão do registro. Entra também, porque falou que a Fiterst é inimiga das rádios comunitárias, porque eles querem registro e nós não podemos dar. Também é um problema aqui que não sou eu que tenho que dar a solução. Vai ser o fórum de discussão. Só que eles estão aí, as rádios existem. Existem as rádios comunitárias, existem as rádios picaretárias, mas elas existem. Não precisa de registro. Então, é uma discussão. Essa é a discussão. Sim. Vocês entendem que não sou eu aqui que tenho que fazer isso. É o fórum de discussão dos trabalhadores, né? Então, assim, gente, eu queria agradecer a vocês. O tempo já urge aí, a gente está sob pena de não almoçar. Mas eu toparia até não almoçar para continuar a discussão, porque isso é importante, isso é relevante, isso é a sobrevivência. Eu queria que ficasse bem claro que isso é a nossa sobrevivência. Muito obrigado a todos e todas.